Bem-vindo de volta, meu amado, a mais um dia de escola bíblica. Hoje nós vamos falar de mais um personagem, herdeiro do trono de Davi, mais um rei de Judá. Pega a sua Bíblia, pega seu caderno de estudo, seu lápis, sua caneta, ora ao Senhor, vem conosco, vamos para mais um personagem da Bíblia. O nosso personagem de hoje é Joás. Joás quer dizer que o Senhor dê. Ele era filho de Acasias e Zíbia. Zíbia era uma mulher de Berseba, portanto não das tribos do povo de Deus. Ele foi o 8º rei de Judá e ele tinha 7 anos quando ascendeu ao trono. Ele reinou por 41 anos. As passagens onde o amado vai encontrar o que nós vamos conversar com vocês agora estão em 2 Crônicas, do 23 ao 24, e 2 Reis, do capítulo 11, 1, até o capítulo 12, 21. Muito bem, a primeira coisa que vale a pena nós lembrarmos é que quando Acasias morre, Atália, sua mãe, ela encontra todos os filhos de Acasias, seus netos, e os mata. Mas ela não encontra Joás. Joás é escondido. Quem esconde é Jeozebeate. Jeozebeate, filha de Jorão, pai de Acasias. Portanto, ela, irmã de Acasias. A sua tia, portanto, esconde Joás nos seus aposentos por quase 6 anos. Lembremos-nos que Jeozebeate era esposa do sacerdote Joiada, aquele que fez toda a preparação, aquele que fez todos os ensinamentos para Joás. O sacerdote, para a unção de Joás, ele teve que fazer alianças com capitães, comandantes do exército, com a guarda, com os soldados e também com os sacerdotes. E eles montaram uma estratégia para fazer a unção de Joás antes que qualquer pessoa pudesse impedir, antes que qualquer pessoa pudesse fazer alguma coisa. E aí ele foi levado até a casa do Senhor, até o templo, e ali ele foi coroado, ungido e coroado por Joiada. Quando isso tudo vem à tona, quando isso tudo é conhecido, Atália corre para ver o que está acontecendo e aí eles depõem a Atália e ela é morta quando está fugindo do templo para o palácio. Então eles pegam, antes dela conseguir entrar no palácio, antes dela conseguir ajuda no palácio, ela é detida e ela é morta ali mesmo. Então ela é deposta por morte mesmo. Muito bem, como Joiada estava auxiliando Joás, isso facilitou um monte. Ele era um conselheiro espiritual, ele era um pai, ele não conhecia mais ninguém a não ser a sua tia e o seu tio. E enquanto Joiada foi vivo, ele fez exatamente o que deveria ter feito. Ele foi, nesta primeira parte da sua vida, ele foi bom aos olhos do Senhor. Então ele foi fiel e temente a Deus. A primeira providência dele, segundo as orientações de Joiada, foi destruir uma casa feita para Baal, um templo para Baal. Ele destruiu todos os seus altares, os altares que estavam por toda Jerusalém, e ele matou os seus sacerdotes. Então todos os sacerdotes de Baal que tinham sido instituídos por Atália, eles foram destituídos, eles foram mortos. E tudo que se referia a Baal ali, ele destruiu, queimou e destruiu.
como o templo havia sido muito mexido, ele havia sido estragado por Atália, ele repara o templo. Então ele consegue dinheiro, ele consegue aquele imposto que era ordenado por Moisés, que foi proposto lá na lei, lá no Pentateuco, ele restaura isso tudo e com este imposto ele consegue reparar o templo, ele consegue colocar tudo em bom funcionamento novamente. Acontece que Joiada morre. Joiada morre já com uma certa idade, ele morre com 130 anos, e aí, quando ele morre, Joás acaba se pendendo, né, para o lado dos jovens que cresceram com ele, das pessoas que não tinham tamanha comunhão com Deus como Joiada tinha. E ele acaba se perdendo. Ele acaba por idolatrar. E quando ele começa a praticar idolatria, Zacarias, o filho de Joiada, que ficou no seu lugar como sacerdote, ele vai instar Joás, ele vai chamar a atenção de Joás. E Joás não acha nada interessante isso, ele não gosta de que Zacarias lhe aponte os erros, que fale o que ele está fazendo de errado, porque afinal de contas ele é rei. E então ele manda a alguns dos seus soldados apedrejarem Zacarias. Zacarias é morto por apedrejamento, porque ele ousou dizer que o rei estava idolatrando. Bom, Deus não se agrada nada disso. Apesar dele ter sido bom nos primeiros tempos, esta influência benigna de Joiada acabou e agora ele se torna mau, ele se torna perverso. Ele acaba de assassinar um sacerdote exatamente porque o sacerdote lhe chama a atenção. Deus levanta agora os sírios através de um rei, o rei Hazal. Ele levanta os sírios e esses sírios fazem guerra contra Joás. E eles conseguem dominar os principais do povo, os mais importantes do povo, e inclusive eles acabam machucando, eles ferem a Joás. Não é um ferimento para a morte, mas ele é ferido. Alguns servos condoídos já, indignados pelo que ele tinha feito por Zacarias, eles aproveitam esta guerra e esta derrota na batalha, se vingam por Zacarias, matando Joás. Então Joás é morto pelos seus próprios servos, pelas atitudes que ele tomou, inclusive atitudes muito fortes e muito pecaminosas. Amém, amados? Bons estudos.